O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Presidente da Coreia do Sul fala em país desenvolver arsenal nuclear próprio pela primeira vez. Pois é, meu caro Matias, a gente vai começar esse nosso giro. Não é exatamente um giro pelo Pacífico, a gente teve que roubar bem, tá? Então é Ásia-Pacífico, tá? Mas em compensação, os países latino-americanos do Pacífico estão no próximo bloco, tá, gente? Então, para não, né, para os blocos terem... É uma grande volta pelo Pacífico, inclusive país landlocked, né? Exatamente, o Uzbequistão virou país do Pacífico. Então é Ásia-Pacífico. Mas começamos pela Península Coreana, com essa notícia de ontem, já que o presidente Yoon Suk-yeol deu essa declaração. Foi a primeira vez que o chefe de Estado sul-coreano falou abertamente da possibilidade do país desenvolver suas próprias armas nucleares, tá? Ele disse que isso não é um projeto de curto prazo, que isso é uma preocupação com a proliferação de armas na região, claro, uma referência à Coreia do Norte, e que o país também pode solicitar que o governo dos Estados Unidos volte a colocar armas nucleares no território da Coreia do Sul. Tá? Os Estados Unidos mantinham ogivas nucleares na Coreia do Sul até meados da década de 1990, tá? Quando retirou, porque fim da Guerra Fria, aquele período de otimismo em relação à segurança internacional. E claro, essa declaração ela pode ter dois caráteres diferentes, completamente diferentes. Por um lado, pode ser uma bravata. A gente já comentou aqui, né, que esse novo presidente da Coreia do Sul, ele é um cara, né, que já falou muita bobagem, já fez comentários preconceituosos contra mulheres, enfim, ele surgiu no conceito da, entre aspas, lava-jato sul-coreana, né, a gente fez aquela comparação, ele seria uma espécie de Sérgio Moro sul-coreano. É uma mistura de Sérgio Moro com Bolsonaro, enfim. Então, assim, ele pode ter falado ali só por falar, só pra dar uma alfinetada na Coreia do Norte e tal. Por outro lado, é inegável que a Coreia do Sul tem capacidade técnica para desenvolver seus armamentos nucleares. A Coreia do Sul tem o seu programa espacial, desenvolvimento de foguetes, e a diferença entre um foguete e um míssil é o destinatário, como a gente sempre explica aqui. Então, se ele pode ser bravata, mas também pode ser porque a Coreia do Sul já esteja fazendo isso. Porque não tenham dúvidas, tá? Que no momento que a Coreia do Norte testou o seu primeiro armamento nuclear, lá no início dos anos 2000, já criaram ali o dossiê, a pastazinha no Ministério da Defesa sul-coreano, que é como fazer nossa própria arma nuclear. Em Comic Sans, bem grandão assim, tal, sem a BNT nem nada, brincadeiras à parte. Então é claro que é uma possibilidade que a Coreia do Sul já contemplava. E já deve conduzir coisas clandestinamente nessa direção. Clandestinamente eu falo nem no sentido proibido, mas no sentido de você desenvolver tecnologias de uso duplo, né, que para quando for necessário você dar o uso militar para aquela tecnologia, para aquela pesquisa, você já tem ela pronta sob a justificativa civil. Que o grande exemplo repito, é o foguete. Né, a Coreia do Sul já desenvolve foguetes. Então, né, no final do ano passado, lançou o seu primeiro satélite. Na hora que precisar, você coloca outra coisa na carga do foguete. Né? Então, essa declaração é muito interessante, porque pode representar uma mudança, né, perene de política na região. Também na Península Coreana, né, aí a gente fazendo um breve histórico desse mês, né, no dia 19 de dezembro,
a Coreia do Norte, via a sua agência de notícias, né, anunciou que lançou, né, o seu último teste para ter o seu próprio satélite de reconhecimento militar, o bom e velho satélite espião, né, que seria lançado em abril de 2023. Tá? Junto com essa questão do possível satélite espião nativo da Coreia do Norte, o país, a Coreia do Norte no caso, realizou diversas incursões com drones ao território, ao espaço aéreo da Coreia do Sul. Tá? A Coreia do Sul lançou caças, né, para interceptar esses drones e já em janeiro, tá, foi revelado que ao menos um dos drones da Coreia do Sul violou o espaço aéreo de Seul, que é considerado o espaço aéreo mais sensível, né, da Coreia do Sul. Né? Então, e também o governo da Coreia do Sul anunciou um plano de 440 milhões de dólares para a compra de defesas antidrones. Já que a Coreia do Sul teve que usar caças, teve que usar aviões para interceptar esses drones e não conseguiram causar o pouso de nenhum dos drones norte-coreanos. Né? Então esses sistemas antidrones são alguns que a gente já comentou aqui no programa por conta da Ucrânia, são alguns que vocês talvez já tenham visto, porque matérias, por exemplo, em emissoras de TV e tal, sobre presídios de segurança máxima no Brasil. São aquelas espécies de canhões a laser, né, que queimam os sensores dos drones, tá, incapacitando eles, ou então alguns sistemas que conseguem interferir no sinal e você consegue, entre aspas, raptar o drone, né? Você consegue sequestrar o sinal do drone e rouba ele para você. E aí algumas forças de segurança aqui no Brasil têm esses sistemas em alguns presídios de segurança máxima, né? Então, a Coreia do Sul anunciou que vai comprar 440 milhões de dólares em sistemas anti-drone. Tá? E repito, a notícia foi apenas agora no início de janeiro de que um dos drones norte-coreanos violou o que a Coreia do Sul chama de zona de exclusão presidencial, que é basicamente o espaço aéreo do centro de Seul. Tá? Obviamente não de Seul inteira, porque você tem um aeroporto, né? Enfim. E também na Coreia do Sul, no final do ano passado, o presidente emitiu 1.320 indultos para pessoas que estavam presas. Tá? Uma das pessoas indultadas que recebeu perdão foi o ex-presidente Lee Myung-bak, ele que estava cumprindo 17 anos de cana por corrupção, ele que antes de ser presidente da Coreia do Sul era o senhor Hyundai, tá? A Coreia do Sul que tem ali as grandes empresas que dominam a economia do país e a gente, né, por isso que teve a morte do seu Samsung. O anúncio da morte. Né, o anúncio da morte do seu Samsung foi postergado durante muito tempo e tal, porque poderia gerar um colapso econômico, enfim. E esse, no caso, esse ex-presidente é o ex-senhor Hyundai. E lembrando, assim, a gente já comentou aqui, pra quem acha que a Hyundai faz carro, né, tem um HB20 e tal, se a Hyundai quiser anunciar com nós aqui, tá ótimo. Mas assim, a Hyundai ela foi fundada durante a ditadura militar sul-coreana para fazer veículo de combate, tá? A Hyundai faz tanques, se você não sabe, a Hyundai faz tanque, faz navio, tá? Faz todo tipo de equipamento pesado e aí para ganhar um dinheirinho, faz uns carros também. E seria muito interessante, né, uma companhia de automóveis anunciar num programa de dois caras que não sabem dirigir. Mas os ouvintes sabem, é o que importa. O que importa é os ouvintes. Né? Então, você tirou a publi. Você errou a publi. O pessoal da Hyundai já tava mandando e-mail aqui para anunciar e tal. E a gente ia sortear um HB20 entre os financiadores. Mas, enfim, foi boa. Da Coreia, meu caro Matias, nós vamos para o Japão, já que o orçamento japonês para 2023 separa, né, um aumento, né, de 55 bilhões de dólares para seus gastos de defesa. Tá? Isso significa um aumento de 20% em relação
ao orçamento anterior. Lembrando que a nova estratégia de segurança nacional japonesa pretende dobrar o gasto japonês em defesa de 1% para 2% do PIB até 2027. Tá? E algumas estimativas colocam que se tornaria o terceiro maior orçamento de defesa do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Também em relação ao Japão, e o Japão estará no Breaking News de hoje, tá? Mas também em relação ao Japão, o Tetsuya Yamagami, né, o assassino do Abe Shinzo, eu não vou falar suspeito aqui, porque, porra, tem imagem. Né? Foi flagrante. Pois é, ele foi... Eu não sei qual que é o termo, se ele foi aprovado, né? Enfim, ele passou nos exames para determinar se ele seria mentalmente competente para ser considerado responsável pelos seus atos. Foi aprovado, então ele será julgado e muito provavelmente vai pegar a forca. Tá? Nesse caso não é uma expressão de linguagem, já que o método de execução no Japão é a forca. Tá? No final do ano passado, dia 27, o Kishida Fumio, o premier japonês, perdeu o seu quarto ministro por conta das investigações com elos com as novas religiões, né, como a Igreja da Unificação e outros grupos desse tipo. No caso foi o Akiba Kenya, que era o ministro de construção, tá, do Japão. Ele renunciou devido aos seus supostos elos com a Igreja da Unificação durante o período eleitoral. Também em relação ao Japão, né, nós tivemos a assinatura de um acordo de cooperação militar entre Japão e Reino Unido no último dia 12 de janeiro, ou seja, essa semana, esses dias, quando o Kishida Fumio visitou o Rishi Sunak no Reino Unido. Tá? Então, um acordo de cooperação entre Japão e Reino Unido, cooperação militar. Tá? O acordo foi assinado na Torre de Londres. E, finalmente, uma última notícia japonesa, embora, repito, o Japão estará no Breaking News, o governo dos Estados Unidos e o governo japonês emitiram um comunicado comum dizendo que ataques fora da atmosfera e também cyberataques poderão ser considerados para ativar o Tratado de Defesa Mútua entre os dois países. Ou seja, o que eles estão dizendo é o seguinte: se a China... Né? Obviamente, toda essa cooperação é voltada contra a China. Se a China destruir um satélite japonês ou realizar um cyberataque contra o Japão vai poder falar: olha, estamos em guerra, Estados Unidos, vem pra guerra comigo. E vice-versa. Né? Se os Estados Unidos fizer isso, o Japão entra na guerra também. Falando em China, é pra lá que nós vamos. Né? A gente vai do Japão pra China para começar o nosso giro continental. Começando pelo fato de que, meados de dezembro do ano passado, dezembro de 2022, tivemos mais uma escaramuça fronteiriça entre tropas chinesas e tropas indianas. E só na mão. No porrete também. Porrete também. Também teve porrete. Tá. Dessa vez não foi trocação limpa, então. Não foi trocação limpa, teve porrete. Mas, né, a gente sempre fala que as armas nucleares, né, são, como diria... Renan, é a arma do diálogo, né? Mas no caso é o pedaço de pau, né? Porque você pega o pedaço de pau, outra pessoa quer dialogar. Brincadeiras à parte, né? Vamos lembrar que nós temos um programa, né? Em que a fronteira Índia e China foi o tema principal, né, do podcast. Agora não vou me lembrar o número, peço desculpas, por conta daquela escaramuça em que diversos soldados indianos morreram. E qual é o problema da fronteira entre esses dois países? Né? Para recapitular para os nossos ouvintes mais novos ou quem esqueceu. Né? A fronteira entre China e Índia foi estabelecida por um acordo assinado no período entre guerras entre o Reino do Tibete e o Raj britânico. O governo chinês não reconhece o Reino do Tibete como entidade válida, afirma que o Tibete se separou da China imperial de maneira ilegal e depois foi
reincorporado ou anexado. Foi o programa 233, justamente com o nome É Pau é Pedra. Então tá aí, o Matias foi buscar. Então a China não reconhece esse acordo porque a China fala, olha, o Tibete não tinha autoridade para assinar esse negócio. E a Índia fala, olha, quem assinou esse negócio foram as autoridades coloniais britânicas, não foram os indianos. Então a Índia também não reconhece esse acordo. E você tem algumas divergências em passagens estratégicas pelo Himalaia que causam esses confrontos, né, e tem causado um aumento de tensões entre os dois países, os dois gigantes demográficos. Inclusive, está previsto para esse ano, 2023, que a Índia ultrapasse a população da China. Tá? Está previsto pelo crescimento demográfico, isso vai acontecer esse ano. No final do ano passado, nós tivemos o anúncio do novo ministro de Relações Exteriores da China. O Qin Gang substituiu o Wang Yi. O Qin Gang era o embaixador chinês em Washington e agora ele será o ministro de Relações Exteriores, substituindo o Wang Yi, que ocupou o cargo por mais ou menos uma década. Segundo a Al Jazeera, o Wang Yi ele vai continuar, né, tendo um grande papel na formulação da política exterior chinesa, porque agora ele fará parte do Politburo, né, ele continua fazendo parte do Politburo do Partido Comunista Chinês, enquanto o Tsing ele é visto como um homem de confiança, tá, do Xi Jinping. Inclusive, ele era o assessor de relações exteriores do Xi quando o Xi era vice-presidente da China. Tá? Então, tivemos essa mudança e a primeira viagem dele ao exterior começou no último dia 9 de janeiro com um tour pela África. Tá? Do dia 9 ao dia 16, ele vai visitar Etiópia, Gabão, Angola, Benin, Egito. Tá? E no Egito ele também vai se encontrar com autoridades de outros países árabes, tá? Incluindo o secretário-geral da Liga Árabe. Também na China tivemos a completa abertura de fronteiras, tá? Sem a necessidade de um visitante, de uma pessoa, provar, né, que não tem um teste negativo de Covid-19. Ou seja, isso é talvez o marco, né, do fim da política de Covid-0 na China, porque além de você não ter o controle interno, agora você também não vai ter um controle tão forte externo. Por outro lado, outros países estão agora impondo a necessidade de que pessoas que vêm da China apresentem um teste negativo de Covid. Tá? Países como Estados Unidos, Canadá, Itália e Reino Unido anunciaram nesse início de 2023 que pessoas vindo da China precisam apresentar um teste negativo de Covid. O governo chinês, por sua vez, segundo a Mao Ning, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, condenou isso e afirmou que o país pode adotar medidas similares para reciprocar. E já adotou, inclusive em relação à Coreia do Sul. Tá? Agora, cidadãos da Coreia do Sul que queiram entrar, pessoas vindas da Coreia do Sul, melhor dizendo, que queiram entrar na China, têm que apresentar um teste negativo de Covid. Também em relação às relações exteriores chinesas, meu caro Matias, no último dia 5 de dezembro, o Xi Jinping recebeu o Bongbong Marcos, né, o presidente das Filipinas, filho do ditador Ferdinando Marcos, numa visita de Estado, com muita pompa e tudo mais. Teve um jantar de gala entre os dois casais, né, cada um com a sua respectiva primeira-dama, e anunciaram que os dois países se comprometem a uma solução pacífica da diferença de fronteiras, da diferença fronteiriça em relação aos limites do Mar do Sul da China. Porque, vamos lembrar, uma coisa muito importante. Em 2016, as Filipinas buscaram uma decisão arbitral sobre os limites do Mar do Sul da China. E as Filipinas tiveram um ganho de causa. Tá? Os nossos ouvintes mais antigos, os nossos ouvintes mais frequentes, talvez se lembrem disso. E a China basicamente disse que, olha, nós não fomos consultados sobre essa decisão da corte, então nós não aceitamos a decisão da corte e não vamos cumprir. Tá? Lembrando que várias das ilhotas, né, dos recifes ali do Mar do Sul da China, onde a China tem construído instalações militares, as Filipinas reivindicam para si, né?
E eles disseram que conversaram de forma profunda e franca. Tá? Usaram esse termo no comunicado, tá? Candid. Uma candid exchange of views. Tá? E concordaram em resolverem de forma pacífica. Também conversaram sobre pesca na região, tá? Já que as Filipinas acusam a guarda costeira chinesa de impedir a pesca por navios filipinos. E também conversaram sobre comércio e fornecimento de vacinas, tá? Incluindo um possível acordo de importação de frutas filipinas pela China, tá? Já que as frutas filipinas teriam um problema de entrar no mercado chinês ali por questões sanitárias e tudo mais, e as Filipinas, né, são um grande produtor de frutas tropicais, então o mercado chinês seria interessante para esses produtores. Também em relação à China, meu caro Matias, o Jack Ma, né, anunciou que vendeu boa parte das suas ações do grupo Ant, né? O Jack Ma, que é o grupo Ant que controla ali o gigante Alibaba, e aí o Alipay, né, e tudo mais, e ele tinha 53,4% das ações do grupo, e agora ele tem, entre aspas, apenas 6,2%. Eu digo entre aspas apenas porque ele continua sendo um bilionário, continua sendo muita grana, continua sendo muitas ações. Agora, é interessante ver se essa decisão foi uma decisão motivada por pressão política, lembrando que ele está residindo no Japão já tem algum tempo, desde que ele começou a ser investigado na China, né? Além do Alibaba, tem o Taobao, né, que eu acho que é a maior plataforma de comércio dentro da China, né? Os nossos ouvintes que residem na China podem confirmar isso ou não, né? Mas que o Taobao é a maior plataforma dentro da China, mas que não vende para fora da China, né? Você tem um site para dentro e um site para fora, um negócio assim. Aí, meu caro Matias, vamos para o Afeganistão. Tá começando, né, assim, desculpa, né, em relação ao Afeganistão, eu sempre vou ser meio babaca, né, porque a gente avisou que esse papo de Talibã, paz e amor, de que o Talibã ia cumprir os acordos, era tudo balela, né, quem acreditou aí, acreditou porque quis, né, o senhor Mike Pompeo... Foi conveniente, né? Pois é. E agora, né, o Talibã deixa de cumprir mais um acordo, determinando que todas as mulheres que trabalham em ONGs, tanto locais quanto internacionais, sejam demitidas. Tá? Mulheres não podem mais trabalhar nas ONGs no Afeganistão. Tá? Então, novamente, quem acreditou em Talibã, paz e amor... a partir lembrando que quem normalizou as relações com o Talibã foi o governo Trump, tá? Com o Mike Pompeo conversando com os representantes do Talibã em Doha, no Catar, tá? Começou com o governo Trump e a gente avisou que ia dar ruim, que o Talibã nunca cumpriu um acordo desde a década de 90. Eu lembro muito bem. Eu fiz todo, né, fui buscar o histórico e tudo mais e tal, comentei alguns acordos no programa que o Talibã nunca cumpriu, cessar-fogo que não cumpriu e tudo mais. Então, tá aí, né, mais um revés. Também em relação ao Afeganistão, o governo paquistanês disse que grupos armados estão usando o Afeganistão para se refugiar e realizarem ataques contra o Paquistão, né, no caso... né, referência possivelmente ao Tehrik-e-Taliban, né, que é o Talibã paquistanês, digamos assim. Ou seja, o Paquistão pode realizar interferências dentro do Afeganistão. O governo afegão, por sua vez, né, a gente acabou de criticar o governo Trump, agora, né, temos aí também uma nova, né, uma novidade, né, já que o governo afegão anunciou um acordo com a Xinjiang Petroleum e Gás, né, a CPIC, uma grande empresa chinesa, justamente, para explorar petróleo e gás natural dentro do território afegão, um acordo válido aí por 25 anos e o primeiro acordo de investimento internacional no Afeganistão desde o retorno do Talibã ao poder em agosto de 2021. E falando sobre Xinjiang, né, foi inaugurado também no final do ano passado o primeiro aeroporto de Planalto Alto da região, que vai
facilitar muito, né, a circulação ali entre os países da Ásia Central. E as pesquisas, né, as buscas por petróleo e gás vão ser ali na bacia do rio Amudarya, que é um dos principais rios da Ásia Central. Você mencionou aeroporto, né, meu caro Matias? Tivemos 2 ataques à bomba, inclusive, no Afeganistão, no início desse ano. Um deles em frente ao Ministério de Relações Exteriores em Cabul e o outro no aeroporto de Cabul no dia 1º de janeiro. Né? Ambos os ataques foram reivindicados pelo auto-intitulado Estado Islâmico. Tá? Tivemos diversas escaramuças, inclusive, entre o Talibã e o Estado Islâmico, lembrando que eles são grupos rivais. Tá? Não são... o Talibã, a gente já explicou isso aqui algumas vezes, o Talibã é um fenômeno intrinsecamente afegão, enquanto o Daesh busca ser um fenômeno internacional, né? Busca ser um grupo internacional. Claro que não é só essa diferença, mas enfim. Né? O Talibã, isso às vezes é muito pouco compreendido, a gente já tentou explicar aqui e tal, mas o Talibã é um fenômeno afegão, mais especificamente um fenômeno pashtun. Tá? O Talibã, inclusive, anunciou que 8 integrantes do Daesh no país foram mortos por forças do Talibã. Do Afeganistão, meu caro Matias, vamos para o Uzbequistão, já que 4 pessoas ligadas ao Ministério da Saúde do país foram presas devido ao uso de xaropes contra tosse fabricados pela companhia indiana Marion BioNTech, aquela mesma que causou mortes de crianças na Gâmbia, no Senegal, na Indonésia, e agora a morte, né, de 19 crianças uzbeques estão sendo investigadas pela possível ligação com esse xarope contra a tosse produzido pela Marion BioNTech, que era comercializado no país, e o governo prendeu 4 integrantes do Ministério de Saúde, né, pelo seu possível papel, né, na liberação desse remédio, enfim, na entrada desse remédio, esse que infelizmente está prometendo se tornar um escândalo global, né, uma tragédia global, na verdade, né, com muitas crianças falecendo por conta desse medicamento. Cruzamos a fronteira, né, vamos mais ao sul, agora vamos até o Paquistão, já que no final do ano passado, nos dias 18 a 20 de dezembro, integrantes justamente do Tehrik-i-Talibã atacaram, né, no distrito de Bannu, uma delegacia e um centro de inteligência das forças paquistanesas, tomando diversas pessoas como reféns. O local foi cercado, 25 integrantes do grupo morreram e 3 policiais paquistaneses morreram no processo do cerco de 2 dias, tá? Infelizmente. Também no Paquistão, já no início de 2023, o governo anunciou que supermercados e shoppings terão que fechar mais cedo, às 8h30 da noite, para poupar energia, né, devido à grave crise econômica que o país está passando. Segundo o governo, a medida deve economizar 273 milhões de dólares, tá, por mês. Normalmente o horário de fechamento é 10 horas da noite. Tá? 2 oficiais de inteligência do Paquistão foram assassinados num possível ataque realizado por grupos do Balochistão, um ataque na província de Punjab, né, que é a província mais populosa, né, do Paquistão com a fronteira indiana. A gente falou da crise econômica do Paquistão, né, que ainda sofre muito com os efeitos das enchentes, né, que afetaram boa parte do país. E no início de 2023, o Paquistão vai receber 9 bilhões de dólares depois de uma cúpula, né, para angariar fundos justamente em Genebra, né, organizada pelas Nações Unidas, e também os Emirados Árabes Unidos vão emprestar 3 bilhões de dólares para o Paquistão. Tá? Então é 9 bilhões de doações via Genebra e 3 bilhões de empréstimos pelos Emirados Árabes Unidos. Na verdade, é 1 bilhão de um novo empréstimo e novas garantias, um refinanciamento de um empréstimo anterior de 2 bilhões de dólares. Do Paquistão, meu caro Matias, nós vamos para a Índia, né, com a marcha liderada pelo Rahul Gandhi,
né, a principal marcha de oposição, chegando a Nova Delhi no sábado, dia 24 de dezembro, depois de mais de 3.500 quilômetros de marcha, dizendo que é uma marcha da unidade nacional contra o ódio, o preconceito e o racismo representados pelo BJP e pelo governo do Narendra Modi, que quer espalhar o ódio entre hindus e muçulmanos. Tá? Lembrando que o Rahul Gandhi é o atual líder do Congresso Nacional Indiano, que é o principal partido histórico da Índia, né? Nos últimos anos nós temos esse predomínio do BJP, porém, o BJP já tinha governado antes, claro, porém, o Congresso Nacional Indiano é o partido que mais governou a Índia, é o partido do Nehru, é o partido da família Gandhi, né? Da família Nehru Gandhi. Então, é o partido mais tradicional e é o partido secular da Índia. Né? Lembrando que a bandeira do Congresso Nacional Indiano é a bandeira da República da Índia. Tá? Que é uma bandeira que é justamente para simbolizar a convivência entre as religiões, tá? Porque a bandeira da Índia ela une o açafrão do hindu com o verde do Islã e uma faixa branca da paz no meio, tá? E o Dharma substituindo a roda de fiar, que era a proposta original do Mahatma Gandhi. Na Índia, também, no início do ano, falando em violência sectária, nós tivemos 7 hindus mortos em Jammu e Caxemira, a partir de ataques com bombas e armas realizados por, supostamente, né, grupos muçulmanos apoiados pelo Paquistão. Digo supostamente porque essa é uma acusação do governo indiano que o governo paquistanês rejeitou. Tá? Falando em Índia, né, nós tivemos o Globo de Ouro de melhor música, né, para o filme RRR. Tá? É a primeira vez que um filme indiano recebe, né, um grande prêmio desses no Globo de Ouro. Lembrando que o filme RRR, né, ele é um filme, inclusive, né, que ele é do idioma telugu, né, ele não é hindi. A gente já recomendou o filme aqui. É você, porque eu ainda não assisti. Mas como ele deu uma bombada nas últimas semanas e tal, até por conta desse prêmio, eu quero repetir o que eu falei naquela recomendação, tá, gente? É um filme divertido, é um filme curioso, é um filme, por exemplo, curioso, que a gente não tá, né, nós submetidos à cultura ocidental e à indústria cultural do Ocidente. A gente não tá acostumado a ver os britânicos como vilões, como torturadores e tal, mas mantém o espírito crítico assistindo, porque o filme tem uma mensagem nacionalista hindu muito forte também, tá? Então, assim, se você assiste o filme de olho aberto, você consegue pegar, né, ali nas músicas com as bandeiras e tal, né, a bandeira de Calcutá e tudo mais, mas é importante manter isso em vista também. Mas de fora isso, é um filme divertido, é um filme, né, que algumas cenas beiram absurdo, as cenas de ação, as coreografias, né, porque ator na Índia o cara tem que ser bonitão, sarado, cantar, dançar, saber dar soco. Então, é pacote completo. O bom é que tem gente bastante, né, pra fazer o que é. Isso, aí dá pra filtrar. Né? Então, assim, o cara numa cena tá dançando, na outra cena tá socando a parede até sair sangue na mão dele, aí o sangue pinga, assim, na pele dele, aí sai vapor, assim, bem, enfim, bem... não sei qual é a palavra que eu quero usar, enfim, bem extravagante, enfim. Da Índia, vamos para o Nepal, onde o líder maoísta Pusha Kamal Dahal, né, o Prachanda, vai liderar o novo velho governo nepalês até 2025. Ele será o primeiro-ministro pela terceira vez. Né, ele que era o líder maoísta, né, da revolta contra a monarquia nepalesa, que era uma monarquia absolutista hindu, inclusive. Né, será aí o líder do governo com o apoio do Partido Unificado Marxista-Leninista. Né? A gente comentou que os 4 maiores partidos do Nepal eram de esquerda e desses 4, 3 de esquerda radical. Né? O maoísta, o comunista e o Unificado Marxista-Leninista. Né? Então, e o 4º era o social-democrata. Então, tá aí, o líder maoísta será o novo premier do Nepal. E se os 4 tivessem numa reunião, tinha 5 opiniões. Exatamente. Né? Brincadeira que a gente já fez aqui.
Do Nepal, vamos para Bangladesh, onde tivemos, no início do ano, uma grande passeata na capital Dhaka, pedindo a renúncia, né, da primeira-ministra Sheikh Hasina, né, dizendo que a corrupção, a inflação e a repressão policial, né, deixariam a situação dela insustentável, mas ela continua sendo a primeira-ministra. De Bangladesh, vamos para Mianmar, já que a junta militar, rima não intencional, ela foi responsabilizada por um relatório da oposição pela morte de 165 crianças no ano de 2022. Tá? 165 crianças morreram devido à repressão e à violência da junta militar de Mianmar. Falando nisso, as forças de Mianmar atingiram a Índia, tá? Estavam bombardeando, né? Obuses de artilharia estavam atingindo posições rebeldes e 2 disparos caíram em território indiano, sem mortes, porém com danos físicos, e o governo de Mianmar emitiu um comunicado pedindo de desculpas. De Mianmar, meu caro Matias, vamos para a Tailândia, já que a corveta Sukhothai, da Marinha Tailandesa, afundou no último dia 18 de dezembro, tá? E pelo menos 29 marinheiros morreram no naufrágio, 76 foram resgatados com vida. Muito provavelmente o naufrágio foi causado por um curto-circuito no sistema elétrico, que acabou inutilizando o sistema de bombeamento de água do navio durante uma tempestade, tá? Com ondas de até 4 metros de altura. Tá? Então, o navio acabou naufragando e pelo menos 29 marinheiros perderam a vida. Na Indonésia, uma notícia aqui bastante breve, mas que eu achei muito curiosa, inclusive é uma notícia que o site está em indonésio, tá? Mas o Google Tradutor está aí para isso. O governador da Indonésia, um dos governadores de uma província da Indonésia, o Lukas NMB, foi preso, tá? Por acusações de corrupção e levado a Jacarta. Tá? Ele que inclusive ele era investigado por corrupção e ele teria inclusive se envolvido em casos de desvio de verba, e ele teria ele tem um problema de saúde, que ele tem um vício em jogo. Tá? Ele teria, já em outros episódios anteriores, usado dinheiro de verbas públicas em cassinos em Singapura, ali perto. Quando eu digo que ele tem uma doença de vício em jogo, não estou dizendo que isso justifica o eventual desvio de verbas, tá, gente? Só estou querendo dizer que são coisas separadas, porque na matéria que eu mencionei, da imprensa indonésia, ligam uma coisa a outra, né? Ele rouba dinheiro para gastar em cassino, tá? Mas a grande questão para mim não estou dizendo que ele é inocente nem que ele é culpado, eu não sei, mas ele era o único governador da Indonésia, né, de províncias indonésias, de origem papuásia. E foi preso, né, nesse cenário. Ele governava justamente a província de Papua, né, que fica no norte da ilha, e desde 2013. E né, nos últimos anos, mas especialmente nos últimos meses, nós vimos diversos episódios, né, de aumento de tensão entre a Indonésia e as comunidades papuases e os movimentos que querem uma unificação papuase. Né? Então eu achei um pouco curioso esse time. Não estou dizendo que ele é inocente, não sei de nada, mas assim, ele era o governador desde 2013, ele já tinha sido suspeito em casos de desvio de verba e só agora foi preso. É um time muito conveniente para essa prisão, para o único governador de origem papuasa da Indonésia. Por outro lado, o presidente Joko Widodo reconheceu, né, os diversos crimes contra os direitos humanos e assassinatos em massa durante o período anticomunista no país, entre 1965 a 66, assim também como a morte em protestos anti-China em 1998. Né? Veremos aí quais são os próximos passos. Essa notícia que foi trazida pelo Vicente Bevins, que já foi correspondente aqui no Brasil, está no momento na Indonésia, ele que escreveu recentemente o livro The Jakarta Method, justamente tratando desse período.
É impressionante, Matias, como nós temos uma conexão mental excelente. Por quê? O livro do Jakarta Method foi... isso não é jabá, tá, gente? A gente já divulgou livros deles antes. Ele foi publicado em português recentemente pela Autonomia Literária, né, do Cauê e do Hugo. Um abraço para eles que acompanham o nosso trabalho, inclusive, pelo menos parcialmente. O Hugo, se não me engano, é palmeirense, inclusive. Isso é uma coisa importante na biografia da pessoa. E foi o livro, né? O pessoal da Gazeta pediu para todos os colunistas recomendarem um livro. Eu já tinha lido o Jakarta Method em inglês, eu sei que pareceu muito snob esse comentário, né? Mas enfim, ele foi lançado em português esse ano e foi o livro que eu recomendei. Olha aí. Na Gazeta, né? O Método Jakarta. Para quem não sabe, né? A ditadura militar indonésia matou mais ou menos 1 milhão de militantes comunistas de grupos de esquerda. Isso antes mesmo do genocídio no Timor-Leste, tá, gente? Então, assim, a ditadura militar na Indonésia foi uma das coisas mais horrendas que teve no século XX também. Inclusive, já tinha recomendado aqui no programa também o documentário The Act of Killing, que trata sobre isso, e a gente sempre faz o disclaimer, né? Com perdão novamente do inglês necessário, mas que é um filme que, assim, não é para você ver em qualquer dia. Você tem que estar muito preparado, de estômago vazio, porque é um filme com cenas explícitas de tortura, enfim. E os próprios torturadores dão depoimentos de como executavam prisioneiros. Não chama ou a crush pra... vamos assistir um Netflix e comer pipoca e tal, porque vai acabar o date, vai acabar o dia, vai acabar a semana de vocês, tá? Então não vai ser legal. E voltando a Papua Nova Guiné, no caso, né? Saindo da Papua Indonésia, mas indo para Papua Nova Guiné, o país assinou um acordo de cooperação de segurança com a Austrália nessa semana, tá? Foi anunciado ontem, dia 12 de janeiro, com o Anthony Albanese visitando Port Moresby, né, a capital de Papua Nova Guiné, se encontrando com o James Marape, o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné. De lá, vamos para Fiji, né, comentar brevemente, assim, um assunto que muitos dos nossos ouvintes comentaram no Twitter, pedindo comentários no Twitter, porque a gente sempre fala da Oceania aqui, né, mas tivemos eleições em Fiji no dia 14 de dezembro, e a eleição virou caso de polícia, literalmente, tá? Por 2 motivos. Primeiro, a eleição inicialmente ela terminou virtualmente empatada. Não se conseguia se formar uma coalizão. Os 2 principais partidos acusavam o outro de eventual fraude, locais de votação que não teriam sido acessados e tudo mais. Na noite da eleição, tá? Foi exigida uma recontagem, tá? E solicitando que as forças de defesa de Fiji, né, agissem, né, para garantir o acesso aos locais de votação. Depois, a polícia de Fiji, né, foi colocada nas ruas para garantir a eleição. E a segunda questão de violência foi que começou uma onda de violência contra indo-fijianos. Nós temos uma grande comunidade de origem indiana em Fiji, herança do Império Colonial Britânico, né? Como eu e o Matias já explicamos aqui, os britânicos... o Império Britânico acabou com a escravidão. Mais ou menos, porque eles levavam de maneira forçada indianos para todos os lugares que eles iam. A gente vê isso na Guiana, que é o norte, né? Onde nós temos um chefe de governo muçulmano por conta de sua origem do subcontinente indiano. A gente sempre lembra também da figura do Fred Mercury, né? Que é de uma família indo-tanzaniana. No caso dele, agora não vou me lembrar o grupo exato. Né? O Mahatma Gandhi, que quando esteve na África do Sul... muitos indianos na África do Sul, né, onde eles tinham chamado de Colored. O Coolie, né? Os Coolies, né, que é um termo pejorativo, inclusive. Então tivemos diversos episódios de violência contra indo-fijianos. Foram 4 dias de tensão, inclusive, né, com a suspeita ali de uma possível tentativa de golpe militar. E quem então assumiu o governo como primeiro-ministro pela segunda vez foi o Sitiveni Rabuka, que já havia incitado na década de 1980 e no início da década de 1990 golpes militares em Fiji. E só para retificar, o Fred Mercury, né, que nasceu Faruk Bulsara, era de origem Parsi.
Isso. Então tivemos esse episódio, né, envolvendo as eleições em Fiji, porém a gente vai resumir aqui para não... até porque já tem praticamente um mês. Vamos mais ao norte, onde no dia 26 de dezembro as autoridades de Taiwan anunciaram que aviões chineses realizaram a maior incursão contra o espaço aéreo de Taiwan da história, com 71 aviões cruzando a linha mediana dos estreitos simultaneamente. Taiwan também anunciou que o serviço militar obrigatório será estendido. Tá? Atualmente, o serviço militar obrigatório em Taiwan é de 4 meses. Agora será de 1 ano, valendo a partir de 2024 para todos os homens nascidos depois de 1º de janeiro de 2005. Tá? De Taiwan, vamos para as Filipinas, com 2 notícias. Né? Uma delas foi que, justamente na virada do ano, o espaço aéreo filipino foi fechado, já que os sistemas de controle de espaço aéreo e radares ficaram todos offline devido a um blackout. Tá? 282 voos foram afetados justamente no dia 1º de janeiro. Né? Galera indo visitar parente no Réveillon, enfim, indo viajar para algum lugar. E, então, 282 voos foram afetados devido a esse blackout no controle aéreo filipino. Queria mandar um abraço para o nosso querido Lito, do Aviões e Músicas, que também produziu conteúdo recentemente sobre o blackout nos controles aéreos dos Estados Unidos. Ele que foi sempre muito carinhoso, muito gentil com o nosso trabalho, e a gente admira muito ele. E ele que é palmeirense, ele eu afirmo com certeza. O Hugo eu não lembro, mas o Lito é. Vou começar a citar os São Paulinos aqui do programa toda vez que aparecer a oportunidade. Tudo bem, você pode fazer isso. Você tem que entender que eu tô triste, porque o Palmeiras vendeu o Gustavo Scarpa e o Danilo e não contratou ninguém. Então eu tenho direito a... eu preciso buscar consolo em algum lugar. Enfim, estão desmontando o time. Quando o Abel for embora, então eu vou entrar em luto. Não vai ter programa. E a outra notícia é que a Suprema Corte das Filipinas anulou um acordo com empresas chinesas e vietnamitas de possível exploração de gás no Mar do Sul da China, afirmando que ele seria inconstitucional, pois não atende aos interesses filipinos. Cruzamos o Pacífico, meu caro Matias, para irmos agora aos Estados Unidos. Né? Começando pelo fato de que no final do ano passado o governo Joe Biden recebeu lideranças, né, de 49 países africanos e da União Africana em Washington, né, durante 3 dias para discutir segurança, economia, saúde e cooperação entre Estados Unidos e o continente africano, claro, para fazer um contraponto à cada vez maior presença chinesa na África. Tá? O governo dos Estados Unidos anunciou que vai direcionar 55 bilhões de dólares à África nos próximos 3 anos em programas de investimentos para respostas às mudanças climáticas, saúde, governança e internet. E só para colocar em perspectiva, isso é quase a totalidade dos países africanos, né? Imagino quais sejam as ausências. As ausências são os países que passaram por golpes militares recentes, né? Burkina Faso, Guiné, Mali e Sudão, e os 2 países com quem Washington não tem relações, né? Eritreia e a República Sahraui, né? Que tem o reconhecimento limitado, né? A reivindicação marroquina e tudo mais. Aí, meu caro Matias, no dia 17 de dezembro, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma lei que vai autorizar o primeiro referendo vinculante da história de Porto Rico, tá? O Puerto Rico Status Act. O que vai acontecer? Vão poder realizar um referendo em Porto Rico, já realizaram antes, mas sempre de caráter simbólico, né? A gente já repercutiu alguns deles aqui, né? Que é o seguinte: os cidadãos porto-riquenhos vão votar para decidir se Porto Rico vira um país independente associado aos Estados Unidos, um estado dos Estados Unidos ou o continua como território, tá?
No último referendo simbólico de 2020, 53% dos eleitores votaram para o território se tornar um estado, tá? Porém, é importante colocar em perspectiva que o comparecimento foi de 54%. A hora que tiver um referendo vinculante, provavelmente a gente vai ter um comparecimento bastante grande, né? E eu estava acompanhando a repercussão entre independentistas, né? E eles estão bastante pessimistas em relação a isso, porque acreditam que justamente a maior parte dos porto-riquenhos querem ser um estado dos Estados Unidos, né? O 51º, porque caso o país se torne independente de fato, perderiam a cidadania, né? E isso, a gente fala de uma comunidade muito numerosa de porto-riquenhos vivendo nos Estados Unidos, né? Já há gerações. E a maior parte dos deputados que votaram a favor do referendo foram democratas, embora alguns republicanos tenham votado a favor, porque muita gente especula que se Porto Rico se tornar um estado, vai favorecer o Partido Democrata, né? Com 2 senadores democratas e tal, já que boa parte dessa comunidade... A gente já falou aqui, a gente já explicou aqui, que não existe voto latino nos Estados Unidos, tá? O cubano, o colombiano, ele vota mais à direita... O de origem porto-riquenha vota mais à esquerda e o de origem... Isso se ele estiver em Nova York, porque se ele estiver na Flórida... pode ser. E o de origem mexicana, há várias gerações, ou inclusive aquelas pessoas que não migraram para os Estados Unidos, os Estados Unidos sempre estiveram lá. Os Estados Unidos que anexou ela. Os terranos, por exemplo, como são conhecidos, os mexicanos, entre aspas, que nunca saíram de San Antônio, Corpus Christi, enfim, as cidades do sul do estado, né? El Paso. Exatamente. Você tá manjando a geografia texana, hein? Tudo culpa do Tim Duncan. E esses eleitores, eles costumam votar mais em candidatos ligados a pautas sociais que interessam aos cidadãos, como, por exemplo, seguro de saúde universal, né? Cobertura de saúde universal. Então, é um eleitorado um pouco mais heterogêneo, mas ligado a essas pautas sociais. Então, assim, essa coisa de que o voto latino nos Estados Unidos, não existe voto latino, tá? O colombiano, o cubano, o venezuelano, o porto-riquenho, o mexicano, eles vão ter pautas diferentes. O brasileiro, né? Porque a gente esquece que o brasileiro é latino nos Estados Unidos, né? O brasileiro é latino, ponto, né? E então tem essa heterogeneidade. Então vamos ver aí como é que vai ser esse referendo, bastante interessante. Apesar que tem lá o George Santos que diz que é tudo menos latino, né? Ele inclusive, né, aproveitando, né, estão pedindo aí a renúncia dele, né? O George Santos, que é filho de brasileiros, né? Porém, ele é descendente de judeus que sobreviveram ao Holocausto. A mãe é sobrevivente do 9/11. Mano, assim, na boa, longe de querer justificar, até porque esse foi um cara que embarcou no trumpismo e tal. Mas esse cara, eu acho que ele é mitômano. Não, e recuperaram um tweet dele de agosto de 2021, no qual ele diz que o Biden é um mentiroso patológico. E ele é o quê, então? Né? E, enfim, aí estão pedindo a renúncia dele já, né? Mas, voltando aqui, no dia 19 de dezembro, o comitê do 6 de janeiro, né, o Capitólio original, né, condenou formalmente o Donald Trump como causa central da insurreição no seu relatório. Não é uma condenação jurídica, né, é uma acusação. O final de ano nos Estados Unidos e no Canadá, infelizmente, também foi marcado, né, por uma grande tempestade de inverno, com algumas das temperaturas mais baixas já registradas, ou grandes nevascas, né, que deixaram, infelizmente, 104 pessoas mortas, né, nos Estados Unidos e no Canadá. Tá? Inclusive com episódios de ventos, por exemplo, de 127 km por hora, mais de 1 metro de neve em menos de uma semana em algumas regiões. Região ali de Buffalo, né? Eu vi isso por conta do Buffalo Bills, da NFL e tal. Sofreu muito. Então, infelizmente, mais de 100 pessoas mortas. Sem falar em outros acidentes,
prejuízos econômicos, falta de energia elétrica. O caso do ator, do Jeremy Renner, né, que foi atropelado por uma máquina de neve e tal, tá internado ainda, enfim. Então, infelizmente, o fim de ano foi marcado por essa questão. No dia 30 de dezembro, a Câmara dos Estados Unidos autorizou a divulgação dos dados do imposto, das declarações de imposto de renda do Donald Trump, e descobriram, por exemplo, que teve ano que ele não pagou imposto de renda. Pois é, né? Ser rico é... Tem esses benefícios, né? Pois é, o cara... O pessoal fala de taxação de grandes fortunas, mas só se eles pagassem já tava bom. Pois é, porque aí você faz uma maquiagem ali, transfere ali e tal. Não, teve ano que o Donald Trump pediu restituição de imposto e tal. Pô, mano, como assim, cara? É o que é o que ele já agora eu não lembro que comediante que foi, né? Falou, não, o Donald Trump falou que o sistema é falho porque ele tá no sistema, ele usa a falha do sistema, sabe? Enfim. Já no início do ano, dia 3 de janeiro, o Museu de Ciências Naturais de Houston, né, devolveu um sarcófago egípcio às autoridades egípcias, depois da conclusão de que o sarcófago foi levado aos Estados Unidos de maneira ilegal por um contrabandista em 2008. Tá? Então, por conta disso, ele foi devolvido às autoridades egípcias. Já no dia 7 de janeiro, o Kevin McCarthy, né, do Partido Republicano, foi eleito, né, o líder da Câmara dos Estados Unidos, né, substituindo a Nancy Pelosi. E pela primeira vez, só que assim, tem um detalhe, meu caro Matias, né? Normalmente, o voto para você escolher o líder da Câmara dos Estados Unidos é quase cerimonial, porque você tem um partido que tem a maioria e ele nomeia o presidente da Câmara. Só que os republicanos não conseguiam chegar num acordo de quem deveria ser o nome. Né? A maioria deles... Porque o partido tá rachado, a gente já vem tratando disso há algum tempo, né? Exatamente. O Kevin McCarthy é o apoio da maioria do partido, mas você tinha alguns trumpistas radicais e tal. Teve até um cara que votou no Donald Trump. Porque você não precisa votar num deputado. Você só precisa votar num cidadão dos Estados Unidos. Tá? Aí teve até gente fazendo tuitaço pra votar no Arnold Schwarzenegger. Enfim... acho que o Schwarzenegger não poderia pela linha sucessória. Exatamente, porque ele não pode assumir a presidência, enfim. Começou vários memes, mas o fato foi a primeira vez desde 1923 que precisou de mais de uma rodada de votação, foram 15 rodadas, e foi o maior número de rodadas de votação desde 1860. O nosso ouvinte mais antenado deve se lembrar que em 1860... No final daquele ano, começa um rolê nos Estados Unidos. Uma tal de guerra de secessão. Exatamente, começa uma guerra civil. Né? Então, assim, bem no finalzinho daquele ano. Então, coincidentemente. Pois é. Então, assim, a primeira vez desde 1860 que foram necessárias tantas rodadas de voto para escolher o speaker, né, o líder da Câmara. Aí comentaram que, assim, que poderiam os republicanos virar casaca, se juntar com os democratas, eleger o candidato democrata, o que seria completamente inédito, né, na história. Enfim. Eu, se fosse deputado, ia começar a fazer uns votos, ia votar, sei lá, no Michael Jordan, entendeu? Ia votar, enfim. Mas o Kevin McCarthy, republicano, né, um homem velho, branco, conservador, né, e tal. Ele que, inclusive, né, ele é da Califórnia, né? Mas vai ser aí o líder da Câmara dos Estados Unidos e o terceiro na linha sucessória da presidência. No último dia 11 de setembro, tivemos também um blackout no sistema de controle aéreo dos Estados Unidos, afetando milhares de voos pelo país, porém as autoridades dos Estados Unidos descartaram a possibilidade de um cyberataque. Também foi anunciado, né, que o WWE, né, o principal marca, principal holding de luta livre, né, de telecat, né, aquela coisa que mistura a luta livre com teatro, com acrobacias e tal. Entretenimento. Com entretenimento. Às vezes é meio toscão, né? Mas é meio toscão de... Assim, o cara que sabe que é toscão e curte, beleza. O que eu acho engraçado é que tem alguns caras nos Estados Unidos que levam muito a sério. Tipo, eles acham que é de verdade, sei lá.
Mas enfim, o WWE está para ser comprado por um fundo saudita, né? Mais uma manobra aí da Arábia Saudita de investimentos em áreas culturais, em áreas de entretenimento, como Twitter, como clubes de futebol, como Cristiano Ronaldo, e agora também entrando no mercado dos Estados Unidos. A WWE, que já fez vários eventos na Arábia Saudita, inclusive, e mandar um abraço pro pessoal do perfil no Twitter, né? Os WrestleManiacos, tá? Que repercutiram a notícia, marcaram a gente, teve ouvinte que marcou, que, enfim, eles compartilharam lá, fizeram lá umas brincadeiras e tudo mais. Então, é parte do sport washing conduzido pela Arábia Saudita. E se você se interessa pelo wrestling, segue lá o pessoal do WrestleManiacos, tá? No Twitter e no Instagram. E fica a recomendação também para assistir o dossiê que o Last Week Tonight do John Oliver fez sobre o WWE, principalmente a figura do atual proprietário, né, que é herdeiro, né, da família McHennon, o Vincent Jr., né? Exatamente. E ele tinha sido afastado e ele voltou agora com essa negociação com os sauditas, então pode ter ligação. Aí tem gente falando que pode acabar a categoria feminina, enfim. Aí eu já não sei, eu não acompanho, tá? Não tenho nada contra. Eu já recomendei aqui, inclusive, o quadrinho do Under the Giant, que é muito interessante. Mas eu não acompanho, não tenho interesse, enfim. Não tomo anabolizantes. Ué! Eu assisti o filme do Mickey Rourke, o lutador. Filmaço! Tá? Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, nessa semana, né, anunciaram que encontraram lotes, plural, tá? De documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos na casa do Joe Biden em Delaware, de quando ele era vice do Barack Obama, tá? E agora, o secretário de Justiça, né, dos Estados Unidos designou um procurador especial para conduzir a investigação. E isso vem, é claro, como uma maneira de balancear a questão do Donald Trump, né? Quando encontraram aqueles vários documentos sigilosos na casa dele em Mar-a-Lago. E aí agora, né, descobriram documentos sigilosos de quando o Joe Biden era vice-presidente na casa dele em Delaware. E também num escritório em Washington, tá? O Joe Biden se disse surpreso, tá? Disse que não conhece o conteúdo dos arquivos e que, né, não fez nada de errado, enfim, que, né, talvez tenha sido um secretário, alguma coisa assim. Mas é aquela coisa, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Só que agora, como Francisco é o dono do pau, pode resultar em pizza, tá? Em bom português, eu acho que é isso, provavelmente é isso que vai acontecer. Porque se você agora, né, você criticar e condenar o Donald Trump pelos documentos sigilosos na Flórida, né, você vai ter que fazer a mesma coisa em relação ao Joe Biden. Eu digo você, eu digo as autoridades dos Estados Unidos. Então, pra passar o pano pra um, vamos passar o pano pro outro e vai todo mundo terminar ali comendo uma pizza, né, uma pizza em Nova York, aquela pizza de esquina lá, de 99 centavos, tal, enfim. Então, é isso, provavelmente isso que vai acontecer. Por conta dos eventos de violência na Somália, que a gente já repercutiu aqui no programa, o governo dos Estados Unidos estendeu a proteção contra a deportação temporária a cidadãos somalis e o atual diretor da CIA, William Burns, visitou a Líbia, tá, essa semana, se encontrou tanto com o primeiro-ministro interino, o Deiba, quanto com o Khalifa Haftar, né, o principal líder do leste do país, que são os dois postulantes, né, ao título de líder da Líbia, mas ele foi para lá porque os Estados Unidos vai receber um prisioneiro de alto perfil que teria ligação direta com o planejamento do ataque-bomba de Lockerbie em 1988, né, que foi orquestrado, né, contra o voo 103 da Pan Am, que foi orquestrado pela ditadura do Gaddafi, né, que deixou 259 pessoas mortas, né, nenhum sobrevivente, e o governo dos Estados Unidos agora vai receber a custódia, né, de um cidadão líbio que participou diretamente do atentado. E finalmente, meu caro Matias, no Canadá, no dia 19 de dezembro, a
cúpula, né, do ambiental da COP15, tá? É outra COP, tá? Porque COP é Conferência das Partes. A gente está acostumado com a sigla COP em relação à proteção ambiental da Rio 92, tá? Essa COP, né, que ocorreu em Montreal, tá, é ligada à proteção da biodiversidade, tá? E chegaram num novo acordo para a proteção de 30% de terra, água e espécies marinhas considerados importantes para a biodiversidade, inclusive espécies consideradas em risco de extinção, tá? Atualmente, 10% das áreas marinhas são protegidas, ou seja, a ideia é aumentar isso para 30% áreas de preservação ambiental marinhas. Tá? Vamos ver como é que vai ser isso, até porque isso precisa de dinheiro. Tá? Mas então a proteção de biodiversidade na Conferência de Montreal.